Será que o hemograma está dentro da referência do laboratório? Esse vídeo sobre hemograma vai abrir seus olhos para algo que ninguém te conta. Porque os exames dentro da referência do laboratório, eles podem ser um problema. Você acha que se o hemograma está dentro da referência do laboratório, tá tudo certo? Não é bem assim não. Primeiro que exame normal não é sinônimo de saúde. Os seus sinais e sintomas, eles vão dizer muito mais. A clínica é soberana, a gente aprende isso na faculdade. E aqui vocês vão aprender isso, que não é porque está dentro do valor de referência do laboratório que seu exame realmente está normal. Então, pequenos detalhes ignorados no exame, eles podem ser sinais de inflamação crônica subclínica, que aumentam o risco de doenças sérias no futuro. Então, olhar para o exame de sangue além do normal do laboratório faz toda a diferença. Um bom profissional de saúde utiliza os exames de forma complementar. Os exames são apenas auxiliares e devem ser bem interpretados, por isso que a gente chama de exame complementar, porque ele é complementar ao exame clínico. Como são criados os valores de referência do laboratório? Os laboratórios, eles coletam dados de milhares de pessoas, de idades, hábitos e condições diferentes. A partir disso, eles constroem uma curva estatística. Eles consideram essa curva uma distribuição normal e definem como normal o intervalo onde estão 95% dessas pessoas. 2,5% com valores muito baixos ficam abaixo do normal e 2,5% com valores muito altos ficam acima. Os 95% do meio são chamados de faixa de referência. Mas tem um detalhe importante. Essa média não representa o ideal, e sim o que é mais comum entre a população geral, que infelizmente muitas vezes não está saudável. A população geral tem sobrepeso, má alimentação, inflamação crônica, sedentarismo. Então, para saber qual a faixa de normalidade de um determinado exame, são analisados os resultados de uma amostra populacional considerada saudável. Estamos falando em uma média de 95% das pessoas. Nós sabemos que mais da metade da população tem sobrepeso. Um exemplo só, elas não estão saudáveis. Como que eu vou considerar a normalidade nesses 95% que eles consideram nos exames laboratoriais? Então vamos falar aqui do hemograma. O hemograma nós dividimos em 3 blocos, série vermelha, branca e plaquetas. Quais são essas células do sangue? Hemácias, leucócitos. Dentro dos leucócitos tem os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos e macrófagos. Vários tipos. E nós temos a proporção entre eles. E nós temos as plaquetas. Dentro do hemograma, nós temos a hemoglobina da mulher. A hemoglobina da mulher não pode estar abaixo de 12 e do homem não pode estar abaixo de 13. Hemoglobina é a proteína presente no interior do eritrócito da hemácia, que é a célula vermelha. Ela transporta ferro e oxigênio. E transporta o CO2 também para eliminar o CO2. A hemoglobina é quem faz o trabalho da hemácia. A anemia é justamente a diminuição da hemoglobina no seu sangue. O que é o RDW que aparece aí, no fim da série vermelha? O RDW mostra a variação no tamanho dessas hemácias, ou seja, quão iguais ou diferentes elas estão uma das outras. O RDW ideal é menor do que 13%. Significa que as hemácias estão sendo produzidas de forma uniforme. A medula óssea, ela então está funcionando bem, não tem relevância clínica importante. Agora, quando a gente tem um RDW alto, que indica uma anisocitose, que é quando há muita variação no tamanho das hemácias, significa que o controle da qualidade da medula óssea não dá bom. Pode olhar no seu exame de sangue quanto que está o seu RDW. Isso pode acontecer por deficiências nutricionais, como ferro, B12 ou folato, hemólise, que é a destruição dessas hemácias, que são essas células vermelhas, após cirurgias, hemorragias ou transfusões, doenças autoimunes ou infecciosas. Então, qual que é a importância clínica do RDW alto? Não é só anemia, está relacionado a maior inflamação no corpo. Estudos mostram que RDW elevado se associa a maior risco cardiovascular, incluindo hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, mortalidade aumentada. Eu pego muitos pacientes com RDW maior do que 3%. Por isso, olhe o RDW no exame de sangue. É uma forma simples de identificar processos inflamatórios e riscos ocultos. Em relação aos leucócitos, o exame de referência do laboratório mostra o seguinte, que o valor de referência normal é de 3.500 a 10.500. Olha esse trabalho mostrando que até 5.000 leucócitos tivemos uma mortalidade menor. E à medida que os leucócitos iam aumentando de 5.000 para cima, a mortalidade também aumentava. Acima de 7.200, a mortalidade era muito mais expressiva. Então, acima de 6.000 leucócitos já indica o aumento do risco cardiovascular. Essa contagem acima de 10, 11.000 já é preocupante, principalmente neutrófilos. Olha aí os valores ideais de leucócitos. Olha esse paciente aí em 2022.
leucócitos estava em 11.060 e depois de começar o tratamento com todo esse passo a passo de alimentação, de rotina, de sono, de uma boa suplementação, em 2024, 4.580. O que aumenta neutrófilos? Pós-exercício físico, 2 horas depois, gravidez, lactação, infecções agudas, inflamação. Então, durante uma crise no paciente autoimune, pode aumentar neutrófilo. Paciente obeso, porque também está vivendo ali um processo inflamatório, tende a melhorar quando a pessoa emagrece. Paciente muito estressado, com privação de sono, tabagismo, ou seja, vários mecanismos que aumentam o processo de inflamação no corpo, também pode aumentar neutrófilo. Uso de corticoide. Então, doença autoimune, começa a usar corticoide, pode começar a aumentar neutrófilo também. Então, o corpo reage com o aumento da produção dessas células. O que diminui neutrófilos? Que é o que a gente chama de neutropenia. Também, infecções bacterianas também pode ter neutrófilo mais baixo. Infecções virais, hipertireoidismo, alguns medicamentos. Ou seja, o neutrófilo não é para nem estar muito aumentado nem muito diminuído. Tem que existir um equilíbrio, isso é importantíssimo. Doença autoimune também pode baixar neutrófilo. Então, o neutrófilo ele tem que estar no padrão ideal. Se você vê ali próximo de 10, 11 mil, não pode, abaixo de 4.500 também não pode. E acima de 6 mil, a gente já viu que não é o ideal. À medida que você diminui esse processo de inflamação crônica do corpo, ele começa a entrar em equilíbrio. O exame ele tem que ser comparativo, como eu mostrei esse paciente para vocês. Nós temos um aumento da inflamação ao longo do envelhecimento. Uma das formas que podemos detectar esse aumento da inflamação é por um simples hemograma. Se nós formos aí que eu expliquei, no leucograma, e a gente avaliar os monócitos, provavelmente eles estarão aumentados acima de 8% se tiver um processo de inflamação crônica. Porque o que reflete isso? Isso reflete a exigência dos monócitos já na forma de macrófagos, que os monócitos se transformam em macrófagos no tecido. Para quê? Para que eles fagocitem os restos celulares, comam os restos celulares. Essa fagocitose aumentada seria a principal fonte de radicais livres, que aumenta a inflamação. Quanto mais envelhecido, mais com inflamação intestinal, com desbiose intestinal, maior a exigência desse processo de fagocitose, dos monócitos irem para o tecido, se transformar em macrófago para ele comer, o macrófago comer aqueles restos celulares, tentando que o organismo entre em equilíbrio. Então, qual o valor ideal dos monócitos? Entre 2% e 8%. Então, monócito ali maior do que 8% é sinal de inflamação também. Eu vou ensinar o índice MEB para vocês. O que significa? Monócitos, eosinófilos e basófilos. MEB são as células que mais trabalham no nosso sistema intestinal, monócito, eosinófilo e basófilo. Então, o paciente que desenvolve desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal, pode aumentar o monócito, chegando a 8, 9, 10%. Eosinófilo, principalmente no caso de alergia alimentar e também de parasitoses. Por quê? Porque acontece uma degranulação de mastócito e liberação de histamina. Basófilo também participa da limpeza intestinal. Então, todo o processo de desbiose intestinal aumenta a atividade de fagocitose, que é de comer esses restos celulares. Então, aumenta macrófago. Então, o monócito vira macrófago na luz intestinal. Então, às vezes, o monócito nem está alto no sangue, porque ele está migrando lá para o intestino, ainda tem isso. Isso é só um parâmetro. Então, índice MEB acima de 9%, você soma essa porcentagem aí. Olha essa porcentagem. De monócito, eosinófilo e basófilo. Maior do que 9% sugere desbiose intestinal. Mas não ter isso não significa que você não tem desbiose intestinal, tá? Por exemplo, nesse hemograma aqui. Some aí. Monócito 7,4, eosinófilo 4,8, basófilo 0,9, valor 13,1%. Essa é uma paciente minha com importante desbiose intestinal, ela é obesa, então nós precisamos também associar esse índice MEB com a clínica. Agora eu vou falar das plaquetas. O que são as plaquetas? São fragmentos celulares anucleados. Anucleados significa sem núcleo, porque a célula tem um núcleo. Então as plaquetas são fragmentos de células, conhecidas tradicionalmente pelo quê? Papel na hemostasia, é a primeira defesa contra sangramento. Tem papel na defesa bacteriana, no reparo de feridas, na cicatrização, na regeneração de tecidos. Está envolvida toda a cascata de inflamação do corpo. Os valores elevados de plaquetas, olha isso, tem relação com inflamação e com secreção de mediadores inflamatórios. O que é isso? Os mediadores inflamatórios podem levar a piora de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Olha esse trabalho. Ele mostrou a relação entre a contagem de plaquetas e a mortalidade. E ao desenvolvimento de doença cardiovascular, a sangramento, a câncer na população em geral. A mortalidade ela foi muito maior nos grupos com a plaqueta menor do que 150 mil e maior do que 300 mil, ou seja, tem que estar entre 150 e 300 mil. Outra relação que você pode analisar no seu hemograma,
a relação neutrófilos-linfócitos. A proporção de neutrófilos e linfócitos é um índice simples que vai refletir a resposta inflamatória sistêmica. Quando eu falo sistêmica, é do corpo, resposta inflamatória do corpo. O valor preditivo em várias situações agudas e crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, arritmias. Valor preditivo é que tem valor, que tem importância. Na avaliação de trombose, de câncer, você vai pegar os neutrófilos, olha bem, dividir neutrófilos por linfócitos. E se estiver acima de 2,5, vai ter uma maior associação com doenças inflamatórias. Então, se a pessoa já tem uma doença autoimune, alguma doença inflamatória, esse índice não tem que ser menor do que 2,5, não. Tem que ser menor do que 1,7. Ó, 2 marcadores que se relacionam com doenças cardiovasculares e inflamatórias. E o outro é a relação plaquetas-linfócitos. Qual que é o ideal? Abaixo de 150. E abaixo de 95, se a pessoa já tiver trombose, doenças inflamatórias ou doenças cardiovasculares, ou tiver história de doença cardiovascular na família. Exemplo, você vai pegar aí esse exame, vai dividir 199 mil por 2.430, vai chegar no valor de 81. 81 tá ótimo, a gente falou que tem que estar abaixo de 95, se tem trombose, doenças inflamatórias, tá 81, então tá excelente. Agora, olha esse trabalho falando da relação monócitos HDL. Também está relacionada a doenças cardiovasculares, olha isso. O monócito está envolvido na resposta inflamatória que a gente viu. E também na formação da aterosclerose, que são aquelas placas de gordura. E o HDL tem efeito anti-inflamatório, é um antioxidante, um antitrombótico, anti-formação de trombo. Então, essa relação, quando ela dá acima de 17, indica um risco. Então, olha esse exemplo. 270, que é o valor dos monócitos, e 37, que é o valor do HDL. Quando a gente divide, a gente acha o valor de 7, então tá bom. Então, onde você aprendeu que o hemograma ele não serve apenas para ver se tem anemia ou não. Ele vai revelar pistas valiosas sobre a sua saúde como um todo. A nível sistêmico, a nível do corpo, como está o seu nível de inflamação. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar a sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.